Jó. Jó é um poema. O livro de Jó. Jó não existiu como homem. Ele não era. Não? Não. Isso é Jó... uma sacanagem fizeram com Jó. Ok, padre, vamos bem devagar. Que o livro de Jó foi escrito em forma poética e isso faz dele uma poesia, isso é verdade. Mas isso não significa que a história de Jó é uma fábula contada, uma história inventada, fazendo de Jó um personagem fictício. Porque Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares ou Cânticos dos Cânticos também são livros poéticos, são poesias. E isso não faz desses livros histórias inventadas. Ou seja, o autor, em forma poética, em forma de poesia, relatou fatos históricos reais que de fato aconteceram. Com base bíblica, eu vou apresentar aqui algumas razões pelas quais eu acredito que Jó não foi um personagem fictício. Ele foi um homem que existiu de fato, que viveu aqui nesta terra e a sua experiência foi de fato real. Primeiro, estudiosos e teólogos afirmam que, segundo a tradição judaica, o autor ou escritor do livro de Jó foi Moisés. E é claro que antes de Moisés ter escrito o livro de Jó, a história de Jó era passada de geração a geração pela tradição oral. E o primeiro ponto interessante é que o próprio livro de Jó revela que Moisés, ao escrever o livro de Jó, estava atendendo a um pedido do próprio Jó. Acompanhem comigo o que diz em Jó, capítulo 19, versículo 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na pedra ou na rocha. Esse é para mim um ponto bem interessante, pois revela um dos possíveis motivos pelos quais Moisés decidiu registrar a história de Jó. Moisés também inicia o livro de Jó dizendo o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Perceba que Moisés faz questão de iniciar o livro dizendo que havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Havia ou houve em outras traduções. E a palavra hebraica aqui para havia é hayá. A mesma palavra usada lá em Gênesis também, quando Deus criou os céus e a terra, quando diz que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. É a mesma palavra usada também quando disse Deus: haja luz e houve luz, ou seja, a luz de fato passou a existir. Portanto, quando Moisés diz que havia ou houve um homem, ele literalmente está dizendo que esse homem de fato existiu. E não somente isso, ele diz que havia um homem na terra de Uz. Moisés não somente está informando que este homem existiu, ele está também dizendo qual o nome desse homem e a terra na qual este homem vivia. E quando vamos para Gênesis capítulo 10, onde descreve os descendentes dos filhos de Noé, no versículo 23, nós vamos ver que Uz era um dos filhos de Arã, que era filho de Sem, que era filho de Noé. Isso significa que se Jó não existiu, vamos ter que admitir que Uz, o fundador da terra onde Jó morava, também não existiu, pois era uma terra fictícia. E se Uz não existiu, o seu pai também não existiu. E se o seu pai Arã não existiu, Sem também não existiu. E se Sem não existiu, Noé também não existiu. Percebeu o grande problema que leva essa interpretação de que Jó não existiu? Um outro ponto interessante é que o próprio Deus dá testemunho da existência de Jó. No versículo 8 do capítulo 1 diz o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E esse não é o único texto bíblico que revela o próprio Deus dando testemunho da existência de Jó. Acompanhe comigo o que diz Ezequiel capítulo 14, versículo 14.
ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Veja que nesse texto Deus está dizendo que uma terra, um povo ou uma nação que pecasse contra ele, e ainda que estivessem nesta terra, nesta nação, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. E agora aqui que vem o pulo do gato. Se Jó não existiu, foi um personagem fictício, como explicar esse texto? Deus colocando Jó juntamente com 2 homens que de fato existiram. E ainda mais, Deus afirmando que se Jó estivesse naquela terra que pecou contra ele, Jó se salvaria por causa da sua justiça. O fato é que esse texto é contundente, revela o próprio Deus dando testemunho da existência de Jó. E não somente da existência de Jó, como também da existência de Noé e de Daniel. E para encerrar, eu quero apresentar aqui mais um texto bíblico que prova definitivamente que Jó de fato existiu. O texto se encontra no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Diante desse texto tão claro, eu chego a uma conclusão fazendo a seguinte pergunta: como é que Tiago, inspirado por Deus, iria motivar a igreja a ser perseverante, paciente, buscando forças em Deus em meio a tribulações e sofrimentos, baseando-se em uma fábula, usando o exemplo de uma pessoa que nunca existiu? Isso não teria lógica nenhuma. Portanto, meus queridos irmãos, Jó de fato existiu e a sua história é um verdadeiro exemplo de superação, perseverança e fidelidade a Deus, mesmo em meio às provações e tribulações desta vida. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.